Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma Fast Lesson. Já vimos o teorema de Thevenin, que simplifica circuitos mais complexos para uma fonte de tensão em série com um resistor, a fonte equivalente de Thevenin e o resistor equivalente de Thevenin. Hoje vamos aprender o teorema de Norton. O teorema de Norton é muito semelhante ao de Thevenin, só que serve para correntes ao invés de tensões. Então, temos uma corrente equivalente de Norton e uma resistência equivalente de Norton, que são a abstração de um circuito um pouco mais complicado, formado por resistores e fontes de tensão. No teorema de Norton, temos como resultado uma fonte de corrente independente em paralelo com uma resistência equivalente. Vamos ver como calcular isso, então. Eu trouxe dois exemplos para fazermos agora. Então, o exemplo 1. Como eu calculo a resistência equivalente de Norton? Da mesma forma que eu calculo em Thevenin. Eu tenho dois ramos do circuito A e B e eu quero saber a resistência que enxergo destes dois pontos. Então, eu faço um curto nas fontes de tensão e resolvo pela resistência equivalente dos resistores que estão no circuito. Colocando V1 em curto, tenho R1 em paralelo com R2. Então, aqui eu já preenchi a equação, o paralelo de resistores é o inverso da soma dos inversos. Então, é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quando temos dois resistores, podemos calcular também o produto deles dividido pela soma deles. É outra forma de calcular o paralelo. Então, vamos fazer o inverso de 8.000 neste botão aqui, 1 sobre x, mais o inverso de 12.000, damos um Enter e o inverso disso tudo, 4,8 kΩ. E temos a resistência equivalente de Norton. Percebam que a resistência equivalente de Norton será igual à resistência equivalente de Thevenin. Então, os dois circuitos, as duas abstrações ou os dois teoremas têm uma correlação, como podem ver. Agora que temos a resistência equivalente, para calcular a corrente de Norton, simplesmente colocamos em curto os ramos do circuito que estamos analisando, desta forma aqui, então A e B em curto, e calculamos a corrente da malha que restou. Então, temos V1, que gera uma corrente circulando por R1 e queremos saber que corrente é essa. Essa é a corrente de Norton. E como descobrir a corrente? A nossa conhecida e famosa lei de Ohm. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, temos 10 dividido por 8.000. Isso resulta 1,25 miliamperes. Agora que temos a corrente de Norton e a resistência, vamos fazer a simulação. 1,25 miliamperes, 4,8 kΩ. Dando um play, então, a tensão deverá ser igual à tensão na saída aqui. Vamos colocar um voltímetro neste circuito aqui para compararmos também. Então, play, 6 volts e 6 volts, que é a nossa tensão de Thevenin. Vejam a correlação entre os teoremas novamente. Então, a corrente de Norton vezes a resistência de Norton dá a tensão de Thevenin. Então, 1,25 miliamperes vezes 4.800 ohms, 6 volts. Percebam a correlação, então, entre os teoremas mais uma vez. Colocando uma carga no circuito para a análise ficar completa, vamos verificar, então, o resultado. Então, R3 e R4 são os resistores de carga em análise. 4,05 e 4,05. Então, os cálculos estão corretos, temos um circuito mais simples, formado por uma fonte independente de corrente com um resistor em série. Este é o teorema de Norton.
O exemplo 2 consiste nesse circuito, que é um pouco mais complexo. Vamos abstraí-lo para um circuito bem mais simples, então, pelo teorema de Norton. Temos os ramos selecionados, que é o A e B, e aqui também o A e B. O primeiro passo é resolver, então, o resistor, né, a resistência equivalente de Norton. Coloco em curto as fontes de tensão e calculo a resistência equivalente vista por A e por B. A resistência equivalente entre A e B, então, é o paralelo de R1 com R2 em série com R3 em paralelo com R4, que está aqui. (4.700) em paralelo com 1.200, em série com 22.000, tudo isso em paralelo com 820. 4.700 em paralelo com 1.200, 955,93 mais 22.000, pois está em série, 22.955,93. Em paralelo com 820. 791,72 ohms. Então, a resistência equivalente de Norton está calculada. Para determinar a corrente equivalente de Norton, temos que fazer um curto entre A e B. Fazendo um curto entre A e B, o resistor R4 some do circuito, como podem ver. E aí resolvemos as malhas. A corrente que circula por este ramo é a corrente equivalente de Norton. Então, se utilizarmos uma análise considerando I1 e I2 circulando por estes ramos, a nossa I2 é a corrente equivalente de Norton. Então, eu resolvi as malhas do circuito já para ganhar tempo. Se você não sabe ainda resolver um circuito por malhas, confira a nossa videoaula que trata deste tema. Explica o passo a passo de como obter essas equações aqui. Vale a pena conferir a videoaula de método de análise de malhas. Então, estas duas malhas são resolvidas com este algoritmo do MATLAB, tudo para ganhar tempo, né? E resulta nestas duas correntes, I1 e I2. I1, 1,3 mili e I2, 0,4 mili. A fonte de corrente de Norton será igual a I2, portanto, 0,4 miliamperes. Então, aqui no ISIS, 0,4 mili, 0,4 miliamperes e 791,72 ohms. Vamos colocar o voltímetro na saída. Play para simular, 0,33, 0,32 volts. Está bem próximo, né? Essa pequena diferença se dá por arredondamentos e menos casas decimais utilizadas nos cálculos, mas podemos ver que está coerente. Vamos acrescentar agora uma carga para fazer a simulação completa. Então, vejam que este circuito de cima, que é o circuito verdadeiro, e um pouco mais complexo, adicionando uma carga no sistema, eu tenho uma terceira malha no circuito, o que tornaria bem mais complicada a análise do que neste aqui, que simplesmente temos um divisor de corrente formado por estes dois resistores. Vamos dar um play. 0,3, 0,29 volts, está bem próximo e está coerente. Então, nossos cálculos estão corretos. Temos um circuito bem mais simples, formado por uma fonte de corrente independente, em paralelo com uma resistência equivalente, que é a abstração para este circuito mais complexo aqui, o que torna muito mais fácil nossa vida. Pois, como já vimos na videoaula de abstração digital, a engenharia também é a abstração das coisas, né? Tornar as coisas mais fáceis. O que eu passo um maior trabalho para resolver com equações lineares, eu resolvo com simples contas de mais, menos, dividido e vezes, não é? Então, essa foi mais uma Fast Lesson. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência.
Se restaram dúvidas, deixe seu comentário. Também comente o que está achando nas nossas videoaulas. É muito importante o feedback de vocês para continuarmos trabalhando então nas séries do canal. Não deixe de conferir nossos demais vídeos. Também visite o nosso site e confira os nossos produtos. E curta a página no Facebook, facebook.com/wrkids, pois postamos fotos diárias, dando prévias dos próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe o conteúdo com seus amigos, pois é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/wrkids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.